eu tinha um cliente que não tinha planejamento patrimonial da família. Não tinha, não constituiu uma holding familiar. O que aconteceu? A família caiu no inventário, porque é o destino de quem não tem planejamento, acaba caindo no inventário e aí surgem os problemas na família. Era uma família que não tinha problema nenhum enquanto o patriarca estava aqui. Mas quando o patriarca nos deixou, a família entrou em inventário. E aí, o que aconteceu? Todo mundo era dono de tudo, não tinha alguém, vamos falar assim, para botar ordem na coisa, e cada um tinha uma ideia diferente, inclusive cada um tinha um poder aquisitivo diferente. Então, tinham ideias de como gerir aquele patrimônio, se deveria vender, se não deveria vender, se deveria guardar como investimento ou não. E aí a discussão na família desandou. Tinham empresas, a empresa teve que ser fechada porque um era do mesmo ramo que o patriarca, outro não, e aí não concordaram com a continuidade da empresa, com a administração da empresa. O que, que aconteceu? A empresa teve que ser fechada pela falta de concordância dos herdeiros. Ainda tinha patrimônio imobiliário e a gente sabe que todo imóvel depende de reformas. E aí o que, que acontece quando os herdeiros não concordam? Deixa de fazer a reforma. Agora imagina isso numa fazenda. Se você tem terras, imagina deixar a fazenda um ano sem manutenção. Uma fazenda ela pode perder muito valor no momento que não se faz mais a gestão, não faz a manutenção da fazenda, a fazenda se deteriora rapidamente. E o mesmo, só que de uma forma mais lenta, acontece com os imóveis, quando não se sabe o que fazer com o imóvel, não se faz manutenção, aí os herdeiros não chegam num consentimento no valor de locação ou de venda, tudo isso vira motivo de discussão na família. Ou seja, essa família que eu conheço, ela tinha um patrimônio bastante avantajado, mas em razão de não se ter o planejamento patrimonial, não se ter uma holding familiar e já ter se estabelecido como ficaria a distribuição desse patrimônio, começou a ter discussão, porque os herdeiros eles não concordavam em dividir, fazer a divisão em partes iguais desse patrimônio, nesse caso, seria uma eterna discussão judicial, porque eles se desentenderam e dificilmente vai se concordar. Imagina quatro pessoas, donos de um imóvel, e todos tendo que concordar na hora da venda, inclusive concordar com os valores de venda. Tudo isso começa a ficar mais difícil, ainda mais quando os ânimos se estão exaltados. Então, se a família tivesse feito um planejamento patrimonial, ou se então se ela tivesse uma holding familiar, primeiro, essa discussão não existiria, porque a matriarca ainda deteria todos os poderes, toda a gestão do patrimônio. Então, só aí já se eliminaria totalmente a briga, não teria espaço para briga nesse momento. E aí, quando a matriarca não tivesse mais aqui, o patrimônio estaria totalmente dividido, ou seja, os herdeiros não seriam coproprietários de patrimônio nenhum, já seria decidido o que cada um ia ficar, e se os irmãos não têm afinidade, cada um ficaria com um imóvel, por exemplo, ou um ficaria com dois imóveis, outro ficaria com a empresa, ou ainda, vamos dizer que um tem um imóvel muito grande, já poderia se estabelecer no planejamento patrimonial o que, que seria feito com aquele imóvel no momento que o patriarca, a matriarca não tivesse mais aqui, já poderia ser pré-estabelecido. Então, essa família não teria briga nenhuma e pode ter certeza que todos estariam vivendo muito melhor nesse momento se o planejamento tivesse sido feito previamente.